Meus irmãos, a palavra de Deus ela é de fato aquilo que nós olhamos, nós observamos, nós consideramos, porque ela relata sobre tudo aquilo que o Senhor fez por nós, tudo aquilo que o Senhor vai fazer por nós, quem nós somos em Deus e quem Deus é por nós, amém? Então não tem como a gente, igual Pedro dizer, falar que somos cristãos sem meditarmos de fato naquilo que é a palavra do Cristo, aquilo que é a palavra de Deus. E a gente tem, nesse início de ano, algumas palavras que são pontuais, importantes para a gente iniciar, e o Jefferson iniciou na semana passada falando um pouquinho a respeito dos nossos planejamentos e os nossos planos de início de ano. E principalmente que esses planos de início de ano, eles precisam naturalmente, se nós estamos em Cristo, considerar a vontade do Senhor. Se o Senhor quiser, faremos isso. Se o Senhor quiser, faremos aquilo. Nada que nós fazemos não está submetido à palavra de Deus, não está submetido à vontade de Deus, porque nós integralmente somos dele. Então nós precisamos sempre entender quem governa os nossos planos e quem governa os nossos corações. E o Jefferson trouxe essa palavra de uma fé que muitas vezes é dividida, porque muitas vezes Cristo não está no trono do nosso coração. E aí nós preferimos que seja a nossa vontade que seja feita em detrimento da vontade do próprio Cristo. Isso é um erro para nós, porque nós não conhecemos o dia da manhã. A palavra de Deus vai dizer que cada dia basta o seu mal, porque Ele nos entregou esse dia. O dia de amanhã ainda não nos pertence, pertence somente ao Senhor. Se Ele quiser, estaremos amanhã, amém? Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus, porque Ele é o dono de todas as coisas. Cristo não é um meio que nós buscamos para alcançar algo dentro dos nossos planos. Não é um meio que a gente planeja os nossos planos, e aí depois que eu planejei todos os meus planos, eu falo bem assim, se o Senhor quiser, vai dar tudo certo. Como o Jefferson disse, como se fosse uma palavra mágica. Na verdade, Cristo ele é a própria sabedoria, e por meio dessa sabedoria, nós nos portamos diante dele, a partir daquilo que ele quer que nós façamos, e nós precisamos nos submeter à vontade dele. Amém? Então ele disse muito sobre essa questão de Cristo governar o nosso coração, e quando Cristo governa o nosso coração, existe uma segunda pergunta que é muito importante, que eu quero nortear para a gente essa manhã, que é, beleza, eu fiz os meus planos de acordo com a vontade de Deus, e os meus planos estão submetidos à vontade de Deus, Cristo está no trono do meu coração e eu iniciei o ano dessa mesma forma. A questão é, como durante o ano nós vamos permanecer firmes no caminho? Como durante o ano nós vamos perseverar mesmo quando o cansaço vier e ele vem? Amém? Quando muitas vezes nós nos encontrarmos desanimados, quando muitas vezes nós vermos que talvez não tem muitas saídas lógicas e humanas, como nós perseveramos? Como nós perseveramos quando o desânimo vier? A rendição inicial do início de ano, ou independente de quando você vai se render ao senhorio de Cristo, não vai eliminar, como eu disse, o cansaço que vem quando a gente está esperando, a gente está aguardando, e a gente está passando por muitas provações e lutas. O colocar Cristo no trono não vai eliminar que isso venha acontecer, amém? Ele mesmo diz que nós, nesse mundo, passaremos por aflições. E é por isso que a Bíblia vai nos dizer que é muito melhor o fim das coisas do que o início. Então não é muitas vezes sobre como começamos, mas como nós vamos terminar. E como é que nós perseveramos, suportamos, aguentamos todas as coisas para lá no final nós estarmos ainda da forma que nós iniciamos. Ou ainda com foco e com Cristo dentro do nosso coração. Aí nós temos um desafio que é aprender a caminhar com foco naquele que está no trono. Então nós colocamos Cristo no trono no início do ano, mas nós precisamos caminhar com foco em Cristo durante todo o ano, durante toda a nossa vida e todos os tempos. Ou seja, Cristo não está no trono e é o alvo da minha visão no trono durante o início do ano, nem somente no meio do ano, nem somente no final do ano. Até quando, meus irmãos? Até o fim, até que Ele venha. Até depois que Ele venha, Ele seguirá sendo o nosso foco. Até o fim de todas as coisas. Ou seja, como vamos fazer os nossos planos, colocar Cristo no trono, mas perseverar esse ano? Como nós vamos caminhar com os olhos fixos em Jesus esse ano? Como nós faremos isso no próximo ano? Como nós vamos construir uma fé que não necessita de reinícios?
Eu não preciso de um novo ano para começar a acreditar que as coisas vão acontecer. Eu não preciso de uma nova palavra, eu não preciso de uma nova virada, uma nova chave, um novo desbloqueio. Quando que eu vou parar de precisar que minha fé seja sempre reiniciada para eu me tornar uma pessoa que tem uma fé que é consistente, que é perseverante? E aqui eu não estou dizendo que vai ser uma mil maravilhas, mas no meio da provação, no meio do caos, no meio da dor e do sofrimento, a minha fé se mantém porque os meus olhos já não estão mais nessas coisas. Os meus olhos estão em Cristo. Amém? E como é que a gente vai construir essa fé? Porque quando a gente olha para a fé cristã, do jeito que a Bíblia ela apresenta a fé para nós, as Escrituras não colocam na fé algo como um entusiasmo inicial, né? Mas como uma caminhada que ela é longa. É uma caminhada que precisa de perseverança, precisa de resistência e precisa de esperança. Um dos maiores perigos da vida cristã não é o pecado visível que nós cometemos muitas vezes. Nós cometemos pecados, amém? Mas um dos maiores perigos da fé cristã é o cansaço, o desânimo que vem progredindo e crescendo até que um momento ele nos pegou por completo. E aí nós paramos, nós nos detemos e nós não prosseguimos. Isso é um perigo para a nossa vida cristã. Há pessoas que estão aqui no nosso meio, pessoas que estão lá fora, que não estão, de fato, em uma crise aberta. Amém? Não aconteceu nada. Eu não tive um pecado que eu cometi, que eu caí de verdade. Mas há pessoas que estão cansadas. Há pessoas que estão desanimadas. E essa pessoa que está desanimada, muitas vezes está servindo. Ela segue crendo. Ela segue acreditando. Ela segue ali da maneira que ela deveria ser, continua caminhando, mas o coração está começando a ficar o quê, meus irmãos? Pesado, fadigado. E um coração pesado, fadigado, vai fazer o quê, meus irmãos? O peso ele faz a gente parar de caminhar aos poucos. E uma hora, se a gente não tratar e não colocar os olhos no lugar certo, não entregar esse peso tende a fazer com que de fato nós paramos. Nós paramos de caminhar, nós paramos de correr. E esse é o ponto que a Bíblia vai falar que antes de chamar a gente de para fazer esforços, ou disciplina ou decisão, a Bíblia nos ensina a enxergar a fé como algo que precisa, de fato, ser sustentado. Então, não é sobre como eu começo, é sobre como eu sustento essa fé para que no final eu guardei a fé. Eu guardei o bom depósito. Amém? Perseverar não é sobre também fingir força e nem estar sobre ser forte o tempo todo, né? É sobre dar o próximo passo e a gente vai andar às vezes mesmo cansado. Às vezes a gente vai dar o próximo passo. Às vezes com uma dor no coração, com sofrimento, faz parte da vida. Mas nós não vamos o quê, meus irmãos? Parar. E é nesse ponto que a carta aos Hebreus nos ensina a como pastorear o nosso coração. Individualmente, mas também mutuamente, coletivamente. E eu quero nessa manhã trabalhar alguns pontos que o autor de Hebreus ele trata em sua carta. Amém? Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, que está no livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus 12. Vamos ler os versos 1, 2 e 3. Hebreus 12, 1, 2 e 3. Amém? Vai dizer bem assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém? Vamos orar, Pai. Nós queremos orar nesta manhã, Deus, pedindo que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações. Nós clamamos, ó Deus, que o Teu Espírito venha, Senhor, e dissipa da nossa mente qualquer distração, qualquer problema, que as coisas lá de fora fiquem lá em seu devido lugar, que agora nós possamos desbruçar, ó Deus, na Tua palavra, para aprender contigo. Nós precisamos, Senhor. Nós estamos em tempos corridos, nós estamos em tempos em que o cansaço ele vem, e nós precisamos aprender como lidar com isso, Senhor.
Ensina-nos, ó Deus, mediante a Tua palavra, como nós podemos ser melhor para o Senhor, como nós podemos nos firmar mais no Senhor, como nós podemos nos capacitar para que nós corramos essa corrida sustentado pela Tua graça, pelo Teu Espírito que guardará o bom depósito em nosso coração. E nós clamamos, ó Deus, sobre a Tua palavra, que ela seja feita, a Sua vontade seja feita em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Você pode se assentar? Meus irmãos, o texto que nós lemos de Hebreus, ele apresenta a fé como uma corrida que exige perseverança, foco e disciplina, amém? O texto, ele entra extremamente no ponto em que o maior risco, igual eu disse, não é um colapso moral daquelas pessoas, não é uma queda moral, não é algo muito forte que vai acontecer, mas é o desgaste interior e a perda de ânimo que faz eles retrocederem. E ele trabalha isso na carta, pessoas que estão correndo risco de retroceder e que precisam ficar atentos o tempo todo. Hebreus 12, 1 ao 3, que nós lemos, ele não inicia dentro da carta um novo assunto. Ele não inicia ali um novo assunto, ele faz parte de um bloco. Ele é a conclusão prática do que foi desenvolvido desde o capítulo 10, especialmente no capítulo 11. No capítulo 10, a igreja é exortada a não recuar, a não se apostatar, a não sair e abandonar a fé. E aí no capítulo 11, em seguida no capítulo 11, ele apresenta testemunhas, é a famosa galeria dos heróis da fé, que a palavra de Deus vai dizer que são uma nuvem de testemunhas. Ele apresenta essas testemunhas que viveram essa mesma fé que nós temos. Elas viveram em meio à espera, em meio a perdas, em meio a oposições. Nós lemos relatos de homens de Deus que, embora fossem pessoas que foram melhores do que nós, a qual o mundo não é digno deles, eles não alcançaram aquilo que às vezes eles mais queriam. Mas uma coisa eles alcançaram, e esse é o testemunho que a Bíblia está nos dando, que eles alcançaram o final das coisas com Deus. Eles terminaram e concluíram a sua carreira. E é isso que o autor de Hebreus está querendo dizer. Essas testemunhas não existem ali para impressionar, mas para provar que a fé que persevera, a fé que sustenta, a fé que se mantém, a fé que termina a jornada, ela é o quê? Possível. Então, mesmo que nós passamos por várias coisas que muitas vezes a gente pensa que a gente vai desistir, porque não os suportamos, a gente pode olhar para essa nuvem de testemunhas e falar, peraí, se esse homem aqui conseguiu terminar, eu também consigo. Por quê? Porque não é sobre eles, e o autor de Hebreus vai deixar isso muito claro, é sobre quem sustenta. É sobre quem é fiel, não é sobre a vida deles. Porque o que essa nuvem de testemunhas, essa nuvem de pessoas que passaram por todas essas coisas e mesmo assim caíram no caminho, não fala sobre a capacidade deles, fala sobre a fidelidade de Deus, a fidelidade de quem sustenta, porque ele está querendo dizer bem assim, olha para essas pessoas e eu vou dizer o seguinte, olhe para a vida delas, para você ter uma certeza, Deus ele é absolutamente confiável. Ele é absolutamente confiável. 2 Timóteo 1,14 vai dizer que Paulo ele vai exortar Timóteo a guardar o bom depósito mediante o que, meus irmãos? O Espírito Santo que habita em nós. Qual que é a nossa garantia? É o Espírito Santo que habita em nós. Não é a nossa capacidade, não é a nossa força. É tudo o que ele faz e fez por nós e fará por nós. Hebreus 12, ele pega essa teologia que veio lá do capítulo 10, do capítulo 11, e faz uma convocação, de certa forma, prática. Que agora a fé ela precisa ser vivida. A fé ela precisa ser vivida. E ele vai dizer que a igreja corre uma corrida, mas não corre no vazio. A gente não foi colocado na história de Deus agora. A história de Deus não começou agora, amém? A história de Deus começou lá no passado e ele vai nos posicionar dentro dessa história. Ele vai falar bem assim, peraí, aqui ó, tem vários exemplos que Deus foi confiável, por que você não vai confiar nele agora? Então ele insere a gente dentro dessa história e diz bem assim, vocês têm que aprender como eles, a correr a corrida de vocês, mas olhando para quê? Para a promessa. Eles estavam em busca da promessa. E essa promessa se revelou em quem, meus irmãos? Em Jesus o Cristo. Então hoje a gente não tem apenas uma promessa, nós temos a revelação da promessa, a qual nós precisamos olhar fixamente para que essa
nossa vida seja sustentada, para que a nossa fé seja sustentada. Mas eu quero chamar a atenção nesta manhã por alguns pontos que o autor de Hebreus traz nesse texto básico que nós lemos, que são muito importantes. Coloca para mim o versículo 1 aqui. Hebreus 1 vai dizer. Hebreus 12, verso 1. Vai dizer bem assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. O autor, como eu disse, a primeira coisa, ele vai colocar a gente dentro de um cenário, que é uma corrida. Amém? Então, ele vai pegar essa corrida e vai dizer bem assim: vocês estão na mesma história dessas pessoas. Vocês estão no mesmo contexto dessas pessoas. E a imagem da nuvem de testemunhas, ela não fala, como eu disse, a respeito de espectadores. A gente não pode pensar que aquela nuvem de testemunhos estão olhando para nós. O que o autor está dizendo é que eles são testemunhos vivos, mortos até, desculpa, daquilo que Deus fez e que Deus faz. Então ele fala assim: olha para eles e mostra que vocês estão dentro de uma história, que essa história ela começou, ela tem um fim e Deus sustenta todas as coisas. O foco dessas testemunhas não está em vigiar, mas em confirmação histórica da fidelidade de Deus. Entenderam até aqui essa parte do testemunho? É um testemunho da fidelidade de Deus. O teólogo Frederick Bruce, ele vai dizer em seu comentário, ele explica que as testemunhas não são apresentadas como quem assiste aos corredores atuais, mas como aqueles que, por sua lealdade e perseverança, deram testemunho das possibilidades reais da vida de fé. Mais do que eles olharem para nós, somos nós que olhamos para eles em busca de encorajamento. Eles testificaram da fidelidade de Deus e, de certo modo, foram testemunhas de Cristo antes de sua encarnação, pois viveram sustentados pela expectativa da promessa que nele se concretizou. Amém? O que nós precisamos entender, meus irmãos, é que quando o cansaço que nós falamos que vai vir, o desânimo vai vir, a gente não pode imaginar que a gente chegou na história dessa forma, sem nenhum histórico, e que isso acontece somente com a gente, amém? As coisas que acontecem conosco não acontecem só com a gente. O desânimo que acontece com vocês não acontece só com vocês. O cansaço não acontece somente com vocês. E ele está dizendo bem assim: existem pessoas. O texto vai responder claramente: nós não corremos sozinhos. Existem pessoas, que é uma nuvem de testemunhas, que são exemplos da fidelidade de Deus no passado, amém? Mas nós também temos exemplos da fidelidade de Deus no presente. Nós vemos e acompanhamos pessoas que, em meio a provações muito duras, muito fortes, elas se mantêm firmes. E você começa a imaginar bem assim: como é que essa pessoa suporta todas essas coisas? E aí a gente precisa enxergar o que essas pessoas estão enxergando. E muitas vezes a gente tira o olhar e essas pessoas nos trazem para o foco. Não estamos fora da história. A fé cristã que nós estamos inseridos, o autor está dizendo, não é um improviso, é uma continuidade da história de Deus. Nós fazemos parte da história de um Deus. Então, ele está dizendo, Deus foi fiel no passado, Deus ele se mantém fiel no presente e ele é fiel no futuro. Então, o autor está dizendo que vocês precisam olhar para essa nuvem de testemunhas, seja as da lista de Hebreus 11, seja as pessoas que convivem com vocês, e testemunhar a fidelidade de Deus. Para que isso não, para quando você se sentir cansado, você se sentir desanimado e falar bem assim, desse ponto aqui eu não aguento mais, eu estou no limite. Aí você fala assim, peraí, lá me disseram, eu vi acontecer que não é sobre eles, eles eram fracos também. Mas era sobre um Deus que sustenta todas as coisas. É sobre um Deus que suporta em nós todas as coisas, que nos enche. Amém? Porém, o autor ele vai seguir dizendo, e aí ele vai trazer de maneira prática, como nós precisamos cuidar também das nossas vidas. Então, Deus ele sustenta com a sua fidelidade, Deus ele nos ajuda a suportar todas as coisas, Deus nos coloca dentro de uma história em que Ele diz, eu sou confiável, eu sou fiel, mas Ele nos convoca a fazer algo para o qual nós vamos ajudar a nossa corrida. Vamos ler ainda no verso 1, coloca para mim o verso 1 ainda, está ali, né? Ele vai dizer bem assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, o que, meus irmãos? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta.
O texto distingue aqui, e a gente precisa fazer essa associação, de duas realidades. Primeiro, ele vai usar uma palavra que é chamada desembaraçar. Ele vai mandar que a gente nos desembarace. De quê? De todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Embaraçar ou desembaraçar, a ideia central da palavra no original, ela vai dizer que é algo que está enrolado na gente. A gente está enrolado em alguma coisa. Como se fosse, imagine uma roupa, um tecido muito grande. Imagina você correndo numa maratona, com um vestido que está arrastando no chão, um cinto que está muito apertado, e ele vai dizer bem assim, essa é a visão que ele está dando aqui. Vocês precisam desembaraçar dessas coisas para que vocês consigam correr de forma eficaz. Para que vocês consigam correr da maneira correta. Para que vocês corram a ponto de não ficar o quê? Cansados. Então, se a gente corre com pesos extras e quando a gente corre sendo agarrado por coisas, a gente precisa de mais o quê, meus irmãos? Esforço. E o esforço, quando a gente tem esse esforço exagerado de coisas que não deveriam existir, a gente fica cansado, a gente fica desanimado. Só que o autor ele vai usar dois termos que muitas vezes algumas pessoas entendem errado. Ele não está dizendo todo o peso do pecado, amém? Ele está dizendo todo o peso e o pecado. Ele distingue essas duas palavras. E o peso ali, a palavra no original, vai dar a ideia de volume, de excesso. Ele vai falar sobre coisas que estão em nossas vidas, que é excesso, que não deveriam estar ali. A gente com vários focos, ritmos, hábitos, prioridades, trabalho, coisas que nós estamos a ganhar e juntar. E isso não está falando de nada que é ilícito. Por isso que ele vai separar peso e pecado. Ele não está dizendo que essas coisas que estão pesando, que nós precisamos desembaraçar, são necessariamente ruins. Mas essas coisas estão fazendo com que nós ficamos pesados. E se a gente está pesado, a gente cansa. E aí ele vai dizer que é possível até estar obediente nas coisas que Deus quer que a gente faça. Mas a gente começa a acumular coisas. E o excesso nos deixa exausto por carregar demais. Drena o nosso fôlego espiritual. Às vezes é muita coisa que você está fazendo, às vezes são muitos focos que você está tomando, você quer resolver muitas coisas ao mesmo tempo, você é 5 pessoas em uma só. Você quer conquistar todas as coisas desse lado e também quer conquistar todas as coisas desse lado. E aí você perde o foco. E falta de foco, meus irmãos, é trabalhar à toa. Quando a gente não está com o foco certo naquilo que a gente precisa estar, a gente trabalha à toa. E pior ainda quando a gente trabalha à toa com um sentimento de quê? De que nós estamos fazendo de fato. Isso é um problema. Isso é um problema muito claro, muito caro. Em Mateus 11, 28 ao 30, Cristo convida os cansados ao quê? Deixarem os fardos, que são pesados. Naquele contexto, ele está falando sobre uma religiosidade que está pesando naquelas pessoas. Ele diz bem assim, aprendei de mim, porque o meu fardo é suave. Eu sou manso e humilde. Ele está dizendo, vocês estão carregando coisas que vocês não precisam carregar. Vocês estão andando cheio de quinquilharias, mochilas e fardos que vocês não deveriam estar carregando. E ele está dizendo bem assim, você tem que pegar todo esse fardo que você está achando que você precisa fazer, essa caminhada que você está precisando caminhar e entregar diante dos meus pés e aprender de mim, que aí eu vou te dar o meu fardo, o meu jugo. E eu vou fazer o quê? Eu vou andar contigo. Eu vou te direcionar para o lugar certo. Você vai estar com foco no lugar certo. E ele diz, é suave. É suave. Porque é aquilo que Cristo quer de nós. É aquilo que Cristo quer de nós. Mas ele não fala apenas sobre uma religiosidade vazia ou sobre o fazer. E muitas pessoas acham que é pelo muito fazer, né? Pelo desempenho. Tudo que eu vou fazer é o que me torna, que me traz identidade. Enquanto Cristo está dizendo bem assim, o que te traz identidade é aprender de mim. É se relacionar comigo. Mas não é só religiosidade, mas o peso também fala de uma vida com excesso de focos. Excesso de você. Excesso daquilo que sobrecarrega e não alivia. E a gente ama excesso. Porque a ideia do excesso, ele nos traz um sentimento de realização. Quanto mais eu tenho, mais eu sou. Então a minha identidade é no que eu faço e no que eu tenho, e não naquilo que Cristo fez e Cristo faz por mim.
E a gente segue essa vida pesado, sobrecarregado, enquanto Cristo está dizendo bem assim, ó, se você colocar o foco em mim, você aprender de mim, a sua corrida vai ser mais suave. A sua corrida vai ser mais leve. A sua corrida vai ser sem peso. João Calvino, em seu comentário aos Hebreus, ele vai dizer, ele observa que todo aquele que deseja competir na corrida de Cristo deve antes desvencilhar-se de todo entrave, pois por natureza já somos mais lentos do que deveríamos ser. Você consegue entender isso? Por natureza, sem você ter todos esses BOs que você cria para você, sem todos esses problemas, esses excessos, você já é mais lento do que você deveria ser. Diga para si mesmo, eu já sou mais lento do que eu deveria ser. Porque nós já temos toda uma natureza que ela é corrompida. E Cristo vem trabalhando essa natureza. Mas não, já não basta todos os nossos problemas, a gente quer ainda trazer mais coisas para pesar as nossas vidas. Isso é um problema. Porque isso vai trazer cansaço, isso vai trazer desânimo. Só que aí ele vai dizer outra coisa. Ele fala bem assim, beleza, você tem todo o peso que você já quer carregar, que eu não pedi para você carregar, e isso já te atrapalha. Então você já não consegue correr na velocidade que você precisa correr. E aqui nem é sobre velocidade, é sobre constância, amém? A gente não está falando sobre andar rápido ou correr rápido. A gente está falando sobre constância. Porque o peso ele não vai simplesmente diminuir a sua velocidade, ele vai fazer com que você pare. Só que ele vai dizer que a segunda coisa que ele vai dizer que nos atrapalha é o pecado. Amém? Só que o pecado aqui, quando a gente vai olhar para o texto, ele não está falando um pecado num sentido algo literal, no sentido daquilo que você cometeu. Aqui ele está falando de maneira abrangente. O pecado. Ele não está citando um exemplo. Cada um sabe da sua vida. Então ele não está citando um pecado. Ele está dizendo que o pecado, a vida de pecado, o panorama do pecado, a nossa própria natureza, ela tenazmente nos assedia. Tenazmente. Imagina que você está na sua corrida, e tenazmente tem algo te assediando para quê? Para você diminuir a velocidade até que você pare, até que você não consiga mais prosseguir na carreira. Até que você não consiga mais prosseguir na corrida. Só que ele não derruba, porque não necessariamente o pecado está nos assediando naquele sentido de ser uma queda livre. Né? Ontem a gente estava conversando sobre algumas quedas que aconteceram recentemente, não necessariamente essas quedas, elas acontecem de um dia para o outro. Amém? Não necessariamente, mas, na verdade, na maioria das vezes, a queda ela não é algo pontual que acontece. Ela é uma construção. A queda de hoje, geralmente, começou a ser construída lá atrás. Lá atrás eu fui assediado, lá atrás o pecado chegou um pouquinho mais perto, lá atrás o pecado conseguiu me aconselhar, lá atrás o pecado já me deixou meio cambaleando, até que um momento ele dá o checkmate. Imagina como no jogo de xadrez, vai colocando as pecinhas, cercando, e uma hora, checkmate e a queda acontece. E aí ele vai dizer bem assim, que a gente precisa tomar cuidado com o pecado que tenazmente, ou seja, de maneira sutil, de maneira estratégica, fica nos assediando o tempo todo. E a gente, nesse meio, a gente começa a aceitar as coisas. Vamos ler o livro de Salmos, no capítulo 1. Livro de Salmos, capítulo 1, verso 1 ao 3. O capítulo 1 de Salmos, meus irmãos, dentro de Salmos, os teólogos e os eruditos, eles entendem que é como se fosse um prefácio. O livro capítulo 1 de Salmos é como se fosse um prefácio de todo o livro. Ali ele vai meio que descrever sobre coisas e realidades que vão acontecer nos demais locais do livro, e diz bem assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que ele está dizendo bem aqui? Olha só. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Vamos colocar o pecado aqui. Aquele que não começa a aceitar o assédio do pecado. Aquele que está caminhando e vem uma voz. E aí ele não desvencilha, continua aquele mesmo caminho. E a voz vem. A voz vai assediar. E vai assediando. É o pecado que nos assedia. E ele vai dizer bem assim: não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí eu passei a ouvir o conselho dos ímpios, passei a ouvir ser permissivo ao pecado. Aí ele vai dizer bem aqui: mas nem se detém no caminho dos pecadores. Agora o que ele acabou de fazer?
E agora eu não estou apenas ouvindo, eu parei. Eu parei para o pecado. Eu parei para considerar o pecado. Então aqui o pecado está me chamando e eu não fiz nada para resolver esse problema. E aí, dado momento, esse pecado me assedia de tal forma que eu considero o pecado. E eu considerei o pecado. Só que chega um momento em que ele vai dizer bem assim, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que eu acabei de fazer? Eu passei a ter comunhão com o pecado. A imagem mais forte da Bíblia sobre comunhão é mesa. Se assentar à roda dos escarnecedores é falar, agora eu estou tendo comunhão com aquilo que está acontecendo ali. Então eu não resolvi o pecado quando ele me assediou, não resolvi o pecado quando eu parei para considerar, e se? E agora eu estou dentro do pecado. E é isso que ele está dizendo. E ele vai falar que bem-aventurado é quem não faz essas coisas, ou seja, feliz é quem não faz essas coisas. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E vai dizer, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo o quanto fizer prosperará. Ele faz o quê? Uma diferença. Bem-aventurado é aquele que primeiro não se deixa dominar pelo pecado, que tenazmente nos assedia. Depois ele vai dizer bem assim, que o seu prazer está na lei do Senhor, ou seja, prazer está na lei, meditar, aqui ele está dizendo da prática, ele não está dizendo apenas de você apenas ouvir a lei do Senhor. Não é sobre apenas você ser aqui uma pessoa que senta no culto, mas quem medita de verdade, quem que vive de verdade com o Senhor. E ele vai falar aqui, o seu prazer está na lei do Senhor, e essa pessoa será o que, meus irmãos? Uma árvore plantada junto ao ribeiro. O que isso está falando aqui? De constância. Ele está dizendo de permanência. Você está permanentemente junto ao ribeiro. Quem é o ribeiro? Cristo. Aqui fazendo uma alegoria simples, tá? Mas é estar enraizado em Cristo. Só que tem uma palavra que é muito mal interpretada aqui, que diz que esse que está plantado junto ao ribeiro e bebendo de Cristo o tempo todo, porque o prazer dele está na lei do Senhor, tudo quanto fizer prosperará. Amém? Isso aqui não está dizendo que agora que você está em Cristo, que você medita na lei do Senhor de dia e de noite, que você não anda sobre o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ele não está dizendo que tudo vai acontecer de maravilha na sua vida. Ele não está dizendo que tudo que você fizer com as obras da sua mão prosperará no sentido de, a partir de agora, nossa, é de glória em glória. Não é. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que não importa quem está com a raiz junto ao ribeiro, plantado junto ao ribeiro, não importa o que vem, não importa o que acontece, não importa o que acontece no percurso, não importa o que a corrida, coisas que aparecem, buracos que aparecem, não importa nada. Tudo vai chegar ao fim ao qual o Senhor determinou que aconteça. Amém. Tudo prosperará. É como Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque todas as coisas cooperam. Sejam as boas, sejam as ruins. Mas por que tudo prosperará? Porque existe uma permanência. Existe um foco. Existe um lugar onde que a gente depositou a nossa fé e a gente bebe continuamente. Continuamente. É de vez em quando, meus irmãos? O que o salmista está dizendo? É de dia e noite. E se a gente não tem o hábito de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, a gente começa a ouvir. E do nada a gente para. E do nada a gente já tem comunhão com aquilo que a gente não poderia ter comunhão. O fluxo da sedução do pecado, aqui, ele é colocado em paralelo com aquele que está enraizado em Cristo. Porque quem está enraizado em Cristo é um bem-aventurado, porque não se detém no caminho dos pecadores. Amém? Porque nem todo enfraquecimento espiritual, e aqui você precisa entender, nem todo enfraquecimento espiritual, nem todo desânimo, nem toda aquela pessoa que parou de vir ao culto, que parou de congregar, que parou de ler a palavra de Deus, ela está em uma rebeldia aberta. Ela não cometeu, às vezes, um pecado, que as pessoas colocam um pecado muito grande. Muitas vezes essa pessoa apenas está enfraquecendo espiritualmente porque está cheio de excesso. Cheio de focos. Olhando para tudo quanto é lado. Tentando resolver todas as coisas. Pesada. E
sendo assediada pelo pecado e permitindo o assédio. É isso que ela está fazendo. E aí desanimando. Mas a maturidade cristã nos ensina a perguntar não apenas se algo é permitido, no sentido de, não é apenas porque não é pecado o que eu quero na minha vida. Não é porque apenas a Bíblia não diz lá claramente, será que isso aqui é pecado? Posso fazer ou não? Você tem que analisar se isso está pesando em você. Se isso está te parando em Cristo. Não precisa de um pecado gigante, é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Não precisa de um acontecimento drástico. Ele está dizendo que o pecado tenazmente, o peso tenazmente vai diminuindo a gente, fazendo com que a gente pare. Então, a gente não precisa perguntar se é certo ou se é errado, mas se está ajudando na nossa caminhada, se está ajudando na nossa corrida ou não. É tudo que você acha que tem de lícito nesse mundo, você precisa estar focado? É tudo que você pode fazer, você vai fazer? Não. Porque mesmo aquilo que eu quero fazer, eu não faço, porque em algum momento aquilo pode atrapalhar a minha caminhada. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque aos poucos nós vamos diminuindo os passos. E a gente precisa percorrer esse ano, não apenas como quem começou bem, mas com quem suportou e sustentou, para lá no final terminar bem. Amém? Então o autor, ele nos coloca no contexto da corrida e também ensina como a gente se prepara para a corrida, que é, eu preciso tirar o peso da minha vida que tem me atrapalhado com Cristo. E eu preciso dar fim ao assédio do pecado. E a gente sabe como o pecado nos assedia. Ninguém conhece mais vocês do que vocês mesmos. Vocês sabem onde vocês são fracos. Vocês sabem onde vocês são limitados. E se vocês não aprenderem a cortar o mal pela raiz, uma hora você vai estar ouvindo, uma hora você vai parar, e uma hora você aceitou o pecado. Você faz parte do pecado. Amém? E o pecado, e o autor, ele vai seguir dizendo na carta que existe um contexto em qual nós estamos inseridos, que é uma corrida, como nós precisamos estar preparados nessa corrida, mas ele vai ensinar a gente a focar ao alvo na linha de chegada. E o que a gente precisa focar? Vamos continuar lendo? Ainda a partir do verso 1. Do verso 1, 12, Hebreus 12, verso 1. Ele vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda... Não, Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Meus irmãos, quando nós lemos isso aqui, a gente percebe sim que a vida cristã ela é comparada a essa corrida de resistência, né? Não como sprint. Pedro, Jefferson já falaram aqui muitas vezes, a vida cristã não é uma corrida rápida, ela é uma maratona, é longa. E a gente precisa estar preparado para essa maratona. E a gente tem uma linha de chegada, e o foco dessa linha de chegada é a gente entender que não é sobre como eu começo, é sobre permanecer fiel e alcançar a linha de chegada. Só que existe algo que é muito importante a gente entender, que nos dá uma paz no Senhor e uma certa humildade, que é o fato de Ele dizer, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A gente não inventou a carreira. A gente não inventou a corrida. Amém? Nós somos inseridos dentro dessa corrida. Nós somos colocados dentro dessa corrida. Nós não escolhemos o nosso chamado. Não foi nós que quisemos o Senhor. Ele que nos quis. Ele que nos buscou. Ele que nos trouxe para a sua verdadeira luz. Ele que nos colocou numa corrida. Ele que nos propôs uma carreira. Então nós temos uma carreira que tem início, ela tem meio e ela tem fim. Porque aquele que começou a boa obra, ele irá concluir. Então quem nos trouxe para essa carreira foi o próprio Cristo. Então Paulo ele afirma que lá em Filipenses 3,14, que ele prossegue para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele também descreve a vida cristã como uma corrida que exige disciplina, domínio próprio e propósito. Deixa eu voltar aqui que foi demais.
no próprio propósito. O método decisivo de Deus, da perseverança, então é revelado. Amém? O que a gente lê nesse verso é o seguinte: existe uma carreira e nós estamos nessa carreira. Nós estamos nessa corrida. Então ele fala bem assim: vocês precisam perseverar, e para que vocês perseverem, vocês precisam tirar todo o peso e abandonar o pecado que tenazmente assedia. Mas ele dá um método decisivo para perseverança. E esse método decisivo para a perseverança é o que, meus irmãos? Olhar para Jesus. Ele vai dizer, olhando para Jesus. O verbo aqui descreve algo que é muito importante. Ele não está dizendo olhar para Jesus no sentido de que eu estou vendo o Ivan, eu estou vendo o Rodrigão, eu estou vendo o Aldrin, mas eu continuo vendo o Ivan. Não, ele está dizendo assim: sai todo mundo da frente, meu alvo é lá. Ele está dizendo que você precisa, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, você precisa abandonar aquilo que está te distraindo e focar a sua mente e o seu olhar apenas em Jesus. Abandonar todas as coisas que estão tirando foco para você olhar apenas para Jesus. F. Bruce, ele diz que embora as testemunhas anteriores forneçam incentivos abundantes, em Jesus temos aquele que é, por excelência, a testemunha fiel, como diz Apocalipse 1:5. Jesus, ele é o autor e consumador da fé, ele não apenas inicia a nossa fé, como disse. Ele vai concluir a nossa fé. E se a gente perder o foco de Jesus, a gente começa a se desviar de todas as coisas. Muitas vezes, a gente começa a ser assediado pelo pecado quando esse foco ele é abandonado. Muitas vezes a gente começa a trazer pesos para a nossa vida que vai nos parar, porque a gente perdeu o foco e a gente começou a trazer outros focos para a nossa vida. E isso é um problema para nossas vidas. O cansaço espiritual raramente se resolve, meus irmãos, quando a gente está cansado, com mais cobrança. Com mais cobrança. Às vezes nós estamos cansados, estamos desanimados, e nós nos cobramos por isso. Só que o que o autor de Hebreus está dizendo não é sobre você fazer mais para resolver o seu problema, para você se cansar mais ainda. Mas é sobre você olhar para Jesus. Porque às vezes o seu problema não é algo que está acontecendo, é um foco desviado mesmo. Um foco desviado de Jesus. O cansaço espiritual não se resolve com mais cobrança. A corrida cristã, ela só é sustentada quando os nossos olhos permanecem em Cristo de fato. Nós precisamos permanecer os nossos olhos em Cristo. E aí, gente, muitas vezes, vocês podem esperar que a gente sobe aqui na plataforma e a gente vai ter uma palavra diferente disso. Eu não sei o que às vezes espera que a gente vai ter uma fórmula mágica para você seguir a sua vida, que a gente vai ter uma palavra de vitória, que a gente vai ter, às vezes, um método dos 7 passos para você ser o cristão que vai superar todas as coisas, e a gente não tem isso aqui. A única coisa que a gente sobe aqui é para proclamar isso. Existe um método e um remédio, e o remédio é Cristo. Existe uma fórmula mágica que é olhar para Cristo. Existe um jeito de você terminar a carreira que é olhar para Cristo. E tudo é por Cristo, por meio de Cristo. Cristo faz, Cristo fez. Então, quando a gente sobe aqui e a gente quer exortar, a gente quer encorajar vocês, no final tudo vai culminar numa coisa: você precisa se relacionar com Cristo. Você precisa buscar a Cristo. Você precisa ter o foco em Cristo. Você precisa dizer para você mesmo quem é Cristo na minha vida. E uma coisa que para mim é a maior chave para permanecer e para você ser sustentado é realmente você amar a Cristo. E muitas vezes, meus irmãos, a gente vive uma vida inteira na igreja, uma vida inteira frequentando cultos, e a gente nunca de verdade ama Cristo. A gente nunca de verdade olha atentamente para Cristo. Enquanto Cristo ele não for a coisa mais importante da sua vida, enquanto Cristo não for tudo que você precisa para a sua vida, enquanto Cristo não for o foco da sua vida, nada que você fizer vai resolver. Nada. Só vai gerar cansaço, só vai gerar desânimo, só vai gerar uma busca do tempo todo de algo que vai satisfazer a alma, de algo que vai satisfazer o seu coração, e você não consegue se sustentar de fato, porque os seus olhos de fato não estão em Cristo. É muito fácil ser igreja socialmente, é gostoso. Mas enquanto Cristo não for tudo o que de melhor nós temos de Deus, nada vai adiantar.
Então, quando nós olhamos para o início de 2016, por exemplo, a maior dica que eu posso dar é: se relaciona com Cristo de verdade. Busca Cristo de verdade. Ame Cristo de verdade. E aí você pode ser sincero para o seu coração, meus irmãos. E a melhor coisa que você pode fazer é ser sincero consigo mesmo e dizer: eu não amo a Cristo como eu deveria amar. Você tem que ser sincero com o seu coração, para que você possa fazer sinceramente uma oração. Cristo, eu quero te amar. A sua oração que é: eu quero te amar mais. Eu quero te desejar mais. Eu quero ver no Senhor ser realmente sublime, maravilhoso. Porque enquanto Cristo não for, a sua vida vai ser isso aí. Seu 2016, 26, seu 2025, vai ser aquela mesma coisa. Nada vai mudar se Cristo não vier para o centro da sua vida de fato. E o autor de Hebreus, ele vai mostrar que esse é o remédio para uma alma cansada. Amém? Esse é o remédio para uma alma cansada. No verso 3, no verso 2 ainda, Hebreus 12, 2, ele vai falar: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem iniciou a nossa fé foi Cristo. Quem vai consumar a nossa fé foi o Cristo. Se nós não tivermos com Cristo, nossa fé não será consumada. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ele está dizendo assim: eu já passei por isso tudo. Eu sou o exemplo de todas as coisas que vocês estão fazendo e eu cheguei ao fim, eu não desanimei. Ele está dizendo assim: você não pode desanimar e retroceder, porque eu estou te mostrando o caminho. E por meio de mim, por meio das minhas pisaduras, vocês são curados, vocês são sarados, vocês são revigorados o tempo todo, mas vocês precisam olhar para Cristo. E aí no verso 3 ele vai mudar o verbo. Ele não vai dizer apenas para a gente olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele vai dizer: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Esse é o remédio definitivo que o autor traz para o nosso cansaço, para o nosso desânimo. Considerar a Cristo. E considerar a Cristo, ele muda a palavra, porque agora ele está dizendo bem assim: passa tempo com Cristo. Lembra de Cristo. Não considere o pecado, como diz em Salmo 1. Considere Cristo. Considere amar Cristo de verdade. Cristo suportou a cruz em troca da alegria que lhe fora proposta. Quem é essa alegria? A alegria que lhe fora proposta por causa dos frutos que ia ser gerado por meio do seu sacrifício, como diz em Isaías 53. E qual que é o fruto de Cristo, meus irmãos? Somos nós. Cristo morreu e salvou um bando de gente. Somos nós. Considerai atentamente aquele que suportou todas as coisas. Ame aquele que suportou todas as coisas. Busque aquele que suportou todas as coisas. Olhem atentamente, fixem os seus olhos em Cristo que suportou todas as coisas. É o único remédio, meus irmãos. O que o autor de Hebreus está dizendo é: beleza, eu te dei um exemplo de testemunhas. E no capítulo 10, eu disse que você não pode parar, se apostatar, se desviar, recuar. E aí no capítulo 12 ele está dizendo assim: só tem um remédio para isso, e esse remédio é Cristo. Não tem outra fórmula. Não tem fórmula mágica, não tem palavra de coach, não tem um método, não tem a campanha, não tem nada. Tem relacionamento com Cristo. Tem amor por Cristo. Porque quando eu amo Cristo, meus irmãos, quando eu amo de fato Cristo, eu sei que todas as coisas que eu faço é por Cristo. Então não importa o que aconteça, eu não vou desanimar, porque é por Ele. Então quando eu ouço uma palavra ruim de alguém, eu mantenho porque eu sou de Cristo. Quando eu tenho um problema no meu casamento, eu me mantenho porque é por Cristo. Não é sobre a minha esposa, é sobre Cristo. É sobre o que eu estou fazendo e me tornando para Ele. E todas as coisas que estão acontecendo cooperam para tudo prosperar em nossas vidas, como diz o Salmo 1. Tudo vai prosperar, independente do que acontecer. Porque eu estou permanecendo em Cristo. Então, se tem desânimo, se tem cansaço, se tem vontade de desanimar, vontade, eu não aguento mais suportar, e todo mundo aqui passa, você não é a última Coca-Cola do deserto. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dores, todo mundo sofre, todo mundo tem seus problemas aí neurológicos que estão se descobrindo a cada dia. Todo mundo tem alguma coisa. Todo mundo tem. Mas o que o autor de Hebreus está dizendo é bem assim: existe um remédio para absolutamente todas as coisas, que é considerar a Cristo.
Se nós não considerarmos a Cristo, a gente vai passar de problema em problema, desânimo em desânimo. Esse ano vai ser o ano de que eu vou romper na igreja, que eu vou fazer de tudo. Aí começou voando, aí chega lá em junho já... Peraí, eu estava em 2 departamentos, agora eu estou em 1. Chega no final do ano, eu não estou fazendo mais nada, e aí começa a desanimar. Porque você colocou a sua fé onde? Naquilo que você ia fazer. Naquilo que você ia romper em 2026. Naquilo que você planejou em 2026. E aí você desanima. Fazei todas as coisas como para o Senhor. Porque se nós fazemos para o Senhor, nós temos certeza que nós vamos permanecer. A não ser que você faça para o Senhor, se frustre com o Senhor, e aí tem um problema que é muito sério, você não entendeu quem é o Senhor. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo, toda essa história está falando assim, olha aqui tudo que aconteceu, Deus é confiável. Cristo ele veio, ele foi o maior sacrifício. Cristo ele veio, ele substituiu todas as coisas. Cristo ele fez para remir todas as coisas. Cristo é o sumo sacerdote por excelência. Cristo é todas as coisas, e esse Cristo é confiável. Olha para esses camaradas aqui, olha. Lista de Hebreus 11. Todos terminaram a carreira. Porque Cristo sustentou. Então, se você não entende que Deus é confiável, aí existe outro problema, que é você não conhecer a Cristo de verdade. Calvino explica, vou até pular essa frase aqui, mas sim. Calvino explica em seu comentário aos Hebreus que a expressão indica uma troca consciente. Ele diz que Cristo atravessou o sofrimento, tendo diante de si os frutos benditos da obediência, como eu falei que somos nós mesmos. Mas o que a gente precisa... Deixa eu voltar aqui que eu fui para o outro lado e me perdi. Mas como eu estava dizendo, o autor ele faz essa mudança de verbo no versículo 3. Ele sai do verbo de olhar para um verbo de considerar, e agora a gente precisa considerar a Cristo. O autor ele muda esse verbo e permitir que a realidade de Cristo ela reorganize a nossa mente, o nosso coração. Jesus suportou todas as hostilidades, todas as coisas, para nos dar um caminho, para nos dar um foco. Porque Cristo ele é quem está na corrida, Cristo é aquele que sustenta a corrida, Cristo é aquele que está na linha de chegada da corrida. Porque Cristo ele é todas as coisas. E a gente precisa de fato amar a Cristo. O maior perigo não é cair, mas, como eu estou dizendo do desânimo, é desfalecer por dentro, e a gente desfalece por dentro quando a gente para de crer e sustentar e olhar e considerar a Cristo. Cristo ele é o remédio para todas as coisas. O autor ele oferece esse remédio. Considerar atentamente a Cristo. Em 2026 nós precisamos trazer Cristo para o centro. Trazer Cristo para as nossas vidas. E aí quando Pedro ele exorta vocês a ler a palavra de Deus, se você não consegue ler 8, 9 capítulos por dia, que corrida é essa? Que corrida é essa que nós estamos fazendo? Se a gente não consegue nem ler a palavra de Deus diariamente, como que a gente vai ser sustentado pelo Cristo? Porque se nossos olhos estão em Cristo, isso aqui é prioridade. Se nós consideramos Cristo, isso aqui é prioridade. O relacionamento com os irmãos é prioridade. A comunhão é prioridade. Porque nós estamos considerando a Cristo. Amém? Vamos ler o capítulo 3 de Hebreus. Hebreus 3, versos 12 ao 14. Diz bem assim, tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pode passar. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Pode passar. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O que o autor de Hebreus está dizendo ainda lá no capítulo 3 é a mesma coisa que ele está dizendo no capítulo 12. Considerar a Cristo. Se nós permanecemos na fé de Cristo, aquilo que Cristo colocou na corrida, e nós fixarmos os olhos, considerarmos a Cristo. E considerar a Cristo, meus irmãos, você precisa conectar as coisas. Considerar a Cristo está falando sobre você abandonar os seus pesos. Considerar a Cristo está falando sobre você abandonar o pecado que tenazmente te assedia. E uma hora vai te derrubar. E é isso que vai fazer com que você cumpra a carreira. É isso que vai fazer com que você chegue ao final da carreira com Cristo.
A fé, em Hebreus 12, 1-3, ela nos chama a viver em uma corrida de perseverança. Perseverar. Perseverar. Porque se nós não perseverarmos, nós vamos ficar no caminho. E nós precisamos entender que nesse contexto da nossa perseverança, nós não estamos sozinhos. Nós temos exemplos a considerar, nós temos o Cristo que sustenta todas as coisas. Nós não corremos sustentados por nós mesmos, pela nossa força interior, mas pelo um Cristo que é confiável. Deus é confiável. Quando você se sentir cansado, desanimado, você lembra que você está cercado por pessoas que podem testemunhar do que Cristo faz e que Cristo é confiável. Quando você se sentir desanimado e achar que você está sofrendo demais, lembre-se que o próprio Cristo, ele já suportou a cruz todas as coisas. Ele suportou primeiro. Ele nos ensinou um caminho que é excelente. Esse mesmo Cristo, o próprio autor de Hebreus vai dizer que depois que ele fez todas as coisas, ele se assentou para dizer que está tudo concluído e ele consegue sustentar todas as coisas. Que tudo está feito por ele. O chamado desse texto de Hebreus, ele não é a gente em 2026 passar a correr mais rápido, correr veloz e correr. O chamado desse texto de Hebreus é para a gente correr melhor. E correr melhor é correr com os olhos em Cristo e considerando ao Cristo, os olhos fixos em Jesus, considerando atentamente Jesus. A corrida da fé só é sustentada quando os olhos eles permanecem em Cristo. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Só que Cristo já está sentado no trono. Semana passada nós aprendemos que é Ele sendo o trono do nosso coração. E hoje eu estou dizendo que se Cristo está no trono, não só coloque Ele no trono. Visualize Ele no trono. Considere Ele no trono. Considere Cristo de verdade esse ano, meus irmãos. Não há mais tempo da gente viver uma fé que eu não consigo entender a lógica de uma pessoa cristã de verdade, que não entendeu quem é o Cristo de fato. E a gente sabe que muitas pessoas às vezes não entenderam de fato quem é o Cristo. Cristo, Ele é tudo de melhor de Deus nós podemos ter. Então não é sobre as bênçãos de 2026. É sobre o Cristo que vai nos sustentar de fato todo ano. É sobre o Cristo que vai suportar as nossas fraquezas, as nossas mazelas. O Cristo que vai suportar aquilo que nós faremos. Nós precisamos ferir o nosso coração por amor de Cristo. Nós precisamos parar de achar que Cristo é só mais um, é alguém. Cristo não é um item na minha agenda. Não pode ser. Cristo não pode ser um item na minha agenda. Porque essa corrida, meus irmãos, eu falo por mim, é uma corrida muito difícil. É uma corrida pesada, sozinha. Como Calvino disse, nós já estamos mais pesados. Nós já somos muito pesados. Eu falo por mim que muitas vezes a única coisa que eu consigo olhar e tenho é Cristo. Às vezes o desespero bate, às vezes a desesperança bate, uma certa ansiedade. E é nessas horas que são mais difíceis que a gente tem que olhar para Cristo. E eu tenho certeza que quem não me deixa sair, quem não me deixa cair, e muitas vezes eu já orei, confesso para os irmãos, eu já orei algumas vezes da minha vida, falando, Senhor, eu desisto, eu não aguento mais. Porque eu não aguentava de fato. Eu posso declarar que todas as vezes que eu quis fugir de Cristo, que eu quis abandonar todas as coisas, não foi eu que voltei. Não foi eu que me sustentei. Existe algo puxando de uma forma que eu não consigo nem explicar. Eu já quis desistir. E eu tenho que glorificar a Deus, porque em todas as vezes que eu pedi para desistir, Ele não deixou. Ele falou, não vou deixar. E aí, pouco a pouco, Cristo vem me ensinando que Ele não deixa, não é porque eu sou bom. É porque eu sou dele. Não sou eu que escolho. Ele que escolheu. Ele que propôs a corrida.
E se Ele propôs a corrida, não importa o que aconteça na minha corrida, eu sei que Cristo, Ele colocou essa corrida para que eu seja quem Ele quer que eu seja nele. Mas isso tem feito eu amar mais a Cristo. Quanto mais eu percebo que não é sobre mim, quanto mais eu percebo que tudo é passageiro, tudo é vapor, neblina, mais eu amo a Cristo. Mas hoje a minha oração não é achando que eu cheguei no limite de amar a Cristo. Hoje a minha oração é que eu preciso amar mais a Cristo. A minha oração é que eu preciso me prostrar mais diante de Cristo. Que eu preciso assumir mais o senhorio de Cristo sobre a minha vida. Porque eu sei que ainda tem uma grande corrida. Eu posso morrer amanhã. Amém. É lucro. Se eu viver, mas se eu morrer, eu estou com Cristo. Posso morrer amanhã. Mas se eu não morrer amanhã, ainda tem uma carreira longa. Há uma obra grande a se fazer. Há algo que Cristo está construindo, está fazendo. E a nossa carreira, ela vai continuar. Mas eu tenho testemunhas do passado, eu tenho testemunhas do presente, eu tenho testemunhos do próprio Cristo de que Deus, Ele é confiável. Absolutamente confiável. E Ele me mostrou na minha vida que mesmo quando eu vou, Ele é confiável para não deixar eu ir. Ele é confiável para me sustentar até quando eu oro para Ele me largar. Ele não larga, meus irmãos. Esse Deus, Ele é constrangedor. Esse Deus é constrangedor. E esse Deus merece definitivamente que a gente abandone todo o peso, todo o embaraço do pecado que tenazmente nos assedia e corramos a carreira que nos está proposta, olhando atentamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, a qual pelo preço, a qual pela alegria que Ele estava proposta, suportou todas as coisas. Ele suportou todas as coisas. Que Ele siga nos sustentando em 2026, que a nossa perseverança esteja em Cristo, mas que nós corramos a carreira da forma que Ele tem proposto para nós. Amém? Vamos orar mais uma canção.